Diretor e roteirista formado pela UF em 2006, ele já recebeu mais de 70 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Segundo o crítico João Luiz Vieira, é um dos grandes nomes da nova geração de cineastas. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista, Alan Ribeiro. Alan, obrigada pela sua presença. De nada, imagina. Além da sua formação acadêmica, você tem no seu currículo diversos curtas. Qual que você acha que é a importância do formato de curta-metragens para a formação de um cineasta? Eu penso curta não só como formação, mas sem dúvida é o primeiro formato que você pode experimentar a baixo custo e ideias que sem muita pressão. Então, na faculdade, principalmente, é o primeiro método que você vai testando onde é que você se encaixa melhor. Então, eu acho que para a formação é fundamental fazer muitos curtas, né? Mas eu não penso curta só como formação para um longo. O curta-metragem é um formato autêntico que tem que ser feito sempre. Eu agora estou com vários projetos de curta. Tanto que você está finalizando um curta que é o Clube, Isso. Depois de já ter feito um longa-metragem, né? E tem um apreço especial pelo curta? Assim, tem alguma característica que você acha que para você como exercício é interessante? Eu cheguei a fazer 10 curtas-metragens para fazer o longa. E as pessoas ficavam me cobrando muito. Quando é que você vai fazer o longa? Cada curta... Porque parece que é um estágio, né? Assim, que você começa uma coisa para chegar em outra. E às vezes não, às vezes é um exercício que você pode fazer. Sem dúvida, tem vários amigos que são longa-metragistas agora que continuam fazendo curtas. Eu acho que eu treinei tanto minha cabeça para essa coisa do curta que já era enlouquecedor. Às vezes eu estava assim com 10 projetos e o curta é muito instantâneo. Às vezes você pensa e a ideia já vem meio prontinha. O longa nem sempre. E aí finalmente veio uma oportunidade de fazer um longa. Oportunidade que eu digo que não é financeira, nada disso que eu digo. Eu digo da criação mesmo. Veio com a parceria que eu tenho com a Rubens Barbot Teatro de Dança. A gente tinha feito o curta Ensaio de Cinema e continuamos a nossa parceria, porque a minha parceria com eles não é só no cinema. Eu faço vídeos para eles colocarem nos espetáculos e a gente tem uma troca criativa muito grande. Principalmente com o diretor do grupo, que chama Gato Larsen, e ele estudou cinema quando jovem e nunca fez filmes. E eu também sou um dançarino meio frustrado, então a gente se encontrou e... E no Ensaio de Cinema tem isso, tem essa referência aos filmes também, ele vai falando, né? Como que são referências dele, né? Ali a minha... Quer dizer, é o meu olhar sobre eles, mas as referências dos filmes são deles, a não ser o final. Eu tenho uma influência muito grande de cinema brasileiro. Eu falei para ele, mas não é possível que você não coloque nenhum filme brasileiro aí. E, sem querer, ele jogou no final, que tinha um pouco de improviso ali no Ensaio de Cinema. E aí, quando eles se mudaram dessa casa que eles filmaram curta para o casarão no centro do Rio, e que tinha essa questão de não saberem se iam continuar naquele casarão. Eles estavam ali criando, estavam ali ocupando aquele espaço do jeito que só eles sabem fazer, com cada detalhezinho, um casa enorme de 3 andares, mais 3 mezaninos, e com muita poeira, muito bagunça, e eles iam transformando essa bagunça de uma forma bem interessante. E ao mesmo tempo sem saber se iam continuar, era um conflito do grupo, porque estava vendo imóveis e a qualquer momento eles tinham que sair. E nesse instante eu percebi que era um filme urgente, a gente tinha que filmar. Era um docudrama? Eu não gosto de chamar assim não, porque parece que são aqueles filmes em que você filma uma partezinha ficção e depois faz a entrevista contextualizando. E não é isso, é um filme híbrido, mas que é uma ficção que eles atuam interpretando eles. A gente roteirizou tudo, filmamos em 9 dias, mas o tempo do filme é como se fossem 6 meses. Sim. O tempo diegético do filme. Mas a gente filmou em 9 dias e as pessoas não acreditam, né? Porque tem uma transformação do espaço e que é feita toda em decupagem. A gente não precisou transformar, gastar muito dinheiro, nada disso. Mas aí veio essa ideia e veio essa vontade de fazer esse longa e finalmente veio um longa. Mas não foi um processo para chegar no longa. Eu continuo pensando nos curtas. Tem um novo projeto de longa também que tem a ver com dança. E vai fazendo, né? Então, quando você fez o primeiro curta, você não imaginava que esse trabalho poderia ter um desdobramento. Esse desdobramento aconteceu meio que naturalmente. E a sua experiência com curtas-metragens, assim, no que diz respeito à produção, você já fez curta sem dinheiro nenhum? Já fez na cara e na coragem? Você coloca em edital? Como é que é o seu processo
para viabilizar isso assim? Só pegando a primeira questão do ensaio de cinema, é engraçado que chama ensaio. E Pois depois um a chama gente... ensaio de cinema e o outro é esse amor que esse nos amor consome. que nos consome. E então não foi um ensaio para o longa, a gente não sabia que iria fazer o longa, mas de alguma forma foi um ensaio, porque quando eu estava fazendo esse filme com eles e tem a mesma linguagem deles interpretando eles próprios e essa confiança de a gente estar registrando a casa deles e contando uma história a partir daí, a gente estava se testando, né? A gente estava vendo como é que é essa química deles com a câmera, a gente ali por trás, roteirizando com a ajuda deles e tudo. Mas em relação a orçamentos, a viabilização dos filmes, eu fiz quase todos sem dinheiro nenhum, praticamente, porque eu comecei na Universidade Federal Fluminense, então a gente já é comum nas universidades você fazer com os amigos e com alguma estrutura da faculdade. E assim que eu me formei, continuei fazendo e fui aprendendo a fazer projetos, porque é uma outra coisa completamente diferente, essa burocracia de você se enquadrar, escrever em edital. Isso não é fazer filme, isso aí é uma outra coisa. Que eu tô... É difícil, porque aí você perde um pouco da autonomia, né, do que você quer dizer, porque muitas vezes os editais eles são dirigidos e você tem que se encaixar dentro de um projeto de edital, que às vezes não é o que você quer dizer, mas você quer viabilizar também a possibilidade de estar em ação, de estar construindo. Não tem muita outra forma de se dividir o dinheiro para que se faça, mas é muito cruel às vezes, porque primeiro a demora, porque você idealiza um projeto, quando você ganha o dinheiro para fazer, você já quer fazer outra coisa. Então, a grande dificuldade é você adequar justamente um projeto escrito que depois você consiga fazer um filme que também esteja de acordo com o seu processo. Sim, claro. E isso às vezes é complicado, mas é possível. Aí eu fiz todos os meus filmes sem dinheiro nenhum. O que te dá uma liberdade incrível, né? Total. Porque você tem... Assim... Tem até uma mostra aqui no Rio que chama Mostra do Filme Livre, que eles têm essa questão. No início os filmes livres eram só filmes sem edital, sem dinheiro público. E agora eles já revêem essa questão, porque de fato você ganhar algum dinheiro, principalmente de empresas, você começa a ter que adaptar a sua ideia. Fazer concessões. Mas também não, às vezes um filme tem dinheiro e o filme é livre, o filme é da ideia do autor. Você tem que sempre avaliar até que ponto você pode ir se adaptando, né? E aí, recentemente, eu ganhei um edital para fazer um curta, finalmente. E o longa a gente conseguiu uma verba da Secretaria de Cultura para finalização, que deixou todo esse processo final mais tranquilo. Mas você se considera um artista autônomo? Você pode dizer assim, eu falo as coisas que eu quero falar, assim, na maioria das vezes. Até esse momento, sim. Que bom. Não consigo pensar de outra forma, assim, porque fiz uma opção mesmo de seguir essa carreira e sempre foi às um vezes sonho seu isso? Desde quando? Foi um sonho. Sempre meio cafona falar, eu tinha o sonho de fazer cinema. Sempre tive essa vontade mas, assim, de trabalhar com arte. Era uma coisa que desde pequeno você acha que tinha essa veia artística? Lembro de fazer com uns amigos uma peça de teatro bem pequena e aquilo ali me deixou enlouquecido. Eu queria mostrar as fotos para todo mundo e as pessoas... Era só uma foto da gente ali, pé, fazendo o que chama de teatrinho, né? Sim. Que para quem faz teatro é horrível, mas de fato era um teatrinho, que a gente era muito moleque. Eu sou suburbano, então eu tinha que estudar, tinha um pouco essa pressão, apesar dos meus pais... Não era uma pressão, mas era uma coisa... E eu fui estudar curso técnico de eletrônica. E lá no Cefet existia uma coisa maravilhosa que era a educação artística. E eu não saía da educação artística. Aí lá eu fiz teatro, aprendi a tocar violão e ali começou. Eu não sei se eu tinha sonho de ser diretor de cinema, eu tinha um sonho de estar aí nesse meio, sabe? E a minha opção foi muito assim, de certa forma burocrática, era coisa do vestibular. Sim. E o cinema, de alguma forma, me dava essa abertura de tentar... Não é à toa que hoje eu estou trabalhando com dança, né? Estou botando dança nos filmes e muitos dos meus filmes partiram de músicas. E quando você foi para a universidade, você já sabia se você ia escrever mais ou dirigir mais, ou qual era a sua onda? Assim, as duas coisas têm o mesmo peso para você? Não tinha a mínima ideia. Eu tinha vontade de dirigir, sem dúvida, porque a direção é onde você coloca tudo que você está imaginando. Não sei se nas outras funções, talvez como roteirista, você consiga. É onde você tem o auge da sua criatividade, que você consegue. O ator nem sempre, às vezes é muito cruel esperar um papel que, sabe, que você tenha tanta gana assim de fazer.
Como diretor, não. Mas eu fiz um monte de coisa na faculdade. Eu fiz som. Até hoje eu faço para alguns amigos, captação de som, edição. Também é uma delícia fazer. E descobri que eu odeio sets de filmagem. Então, por isso eu faço sets, meus curtas, assim, quase metade deles eram filmes de um dia de filmagem. O longa foi em 9 dias. Eu tento o máximo trabalhar bastante o roteiro. Desenvolver bem, amadurecer, saber bem o que eu quero, às vezes fazer escolhas de sintetizar um pouco essa filmagem e trabalhar bastante roteiro e bastante edição, que é o que eu mais gosto. Porque set de filmagem é uma loucura, você tentar controlar um mundo para criar o seu, né? Muita responsabilidade. É muita pressão, eu digo que é uma guerra. Então, se eu puder fazer uma guerra mais curta... menos tempo de guerra, né? Melhor. E você consegue identificar, assim, nos seus trabalhos, em todos os curtas que você fez, um traço fundamental, ou aquilo que é o teu assunto, ou um tema que é recorrente nos seus trabalhos? Eu acho que não, porque foi mudando muito, né? Desde que eu entrei na universidade, que são os primeiros curtas, até hoje, eu mudei muito. Você gosta desses primeiros? Eu tive outras referências, gosto. São, às vezes, muito ingênuos, mas isso é legal de ver também, né? Mas sempre ligado a uma coisa da rua, sabe? Sempre, eu não tenho muito uma vibe de pesquisar através dos filmes, uma linguagem, apesar do ensaio de cinema ter muito isso. Tem essas referências por conta todas. Mas a minha ligação com aquele filme ali são com esses dois personagens que eu descobri, né, na minha vida. E ultimamente eu estou tentando radicalizar essa coisa desses personagens, trazer eles para um universo meio ficcional. Então eu fiz isso no longa, tem isso no ensaio de cinema, esse curta, o Clube, também é com personagens reais, entre aspas, né? Eles interpretando eles mesmos, contando uma história que a gente inventa, mas dentro do universo deles. Porque o Clube, a história é de um clube social gay que tem na Lapa, que já tem muitos anos, que é um lugar onde as pessoas vão, se apresentam. Isso, a gente quis brincar um pouco com esse título Clube, que é geralmente associado ao universo masculino, assim, o clube militar, o clube do futebol, e mostrar esse outro clube, que são desses senhores que se encontram há anos, já tem vai fazer 53 anos, que se encontram para fazer dublagem, para se apresentar, e não só isso também, tem uma senhora que é poeta, tem outro que é músico, mas assim, 90% eles dublam as divas. E é fascinante, e tem... Esse filme fala muito da parte de vaidade entre eles, tem uma briguinha que a gente criou, a gente se divertiu bastante fazendo. E eles mesmos interpretam, né? E vocês criaram juntos os textos? Eu escrevi o roteiro, mas buscando deles o material. Eles iam me contando as histórias. E de alguma forma me dando um feedback, eu contava o que estava pensando, vou falar dessa vaidade, vou botar uma briga, e eles iam me dizendo o que eles achavam. É uma parceria diferente do que eu tenho com a Rubens Barbosa Teatro de Dança, que de fato eles assinam um roteiro comigo e são criadores do filme. É um filme, poderia dizer, de Alain Ribeiro e Rubens Barbosa Teatro de Dança. Agora, o Clube, não. Fizemos juntos, mas é um outro tipo de parceria que eu fui criando. E esse outro filme também, o dançarino Elísio Pita, esse projeto chama Só um Homem Só. Ele acabou de estrear a peça Otelo, é um solo, ele sozinho fazendo Otelo, inspirado em Otelo, um solo de dança, e eu criei um roteiro dessa preparação dele. Então existe essa história. Existe. Você está sempre também ali eu estou buscando, mas também tem sempre alguma coisa que é real, que você... Exato. Engraçado que eu comentei com você que o teu trabalho em algum momento me lembra com o trabalho do Jefferson Miranda, diretor de teatro, que ele tem um pouco esse trabalho de pesquisa do real, da onde que o real pode se misturar com a arte, aonde que fica muito parecido e essa linha que divide fica muito tênue. E eu acho isso muito fascinante de você trabalhar, porque você trabalha com material que está muito vivo, né? Com pessoas que estão ali, de certa forma, também contando histórias, mas também vivendo coisas que são delas, né? Então, esse trabalho Só um Homem Só é em cima de um trabalho desse artista. Desse artista, do Elísio Pita, que é um dançarino de 57 anos, que fez a carreira dele mais fora e já estava um tempo afastado dos palcos e voltou agora. E o mais interessante é que tem uma ligação com esse outro longa meu, porque ele constrói o Otelo dele todo com a mitologia dos orixás.
Então o Otelo ele vai buscar ali, esse Otelo guerreiro, as armas de Xangô, de Ogum, e tem todo um estudo dele em cima disso, que tem a ver com a história dele, de familiar e tudo, e com a história de dança também. E é bem interessante, mas a gente está criando um roteiro, ele está me ajudando bastante também, despregado do real também. A gente parte daí e o filme vai virar um realismo fantástico, absurdo, e ele vai ficar sozinho no local onde ele mora e vai começar a pensar que isso são forças externas, econômicas, que querem esvaziar o espaço para construir um grande hotel. E ele vai lutar com as forças do Otelo, de Xangô, contra esse poder. Bonito, é uma loucura o roteiro. E isso não é real, assim, mas de alguma forma né? Porque ele sente isso na vida, assim, no cantinho onde ele vive lá da comunidade dele. E esse trabalho você pensa em fazer com algum subsídio, de procurar patrocínio e tal? Vocês querem fazer de um esquema mais alternativo? Como comecei você pensa? pensando assim, mas aí busquei uma parceria com o pessoal da Imagem Tempo, que é uma produtora aqui do Rio. E eles estão tentando, a gente está quase conseguindo um primeiro retorno assim, de patrocínio, que seria ótimo, porque filmar em outro estado vai ser a primeira vez, então você pode contar com os amigos até certo ponto, né? Vocês vão filmar onde? Salvador e Sergipe. A gente está ainda vendo qual dos dois lugares ou os dois lugares, porque o roteiro ainda tá pronto, mas a gente está fazendo umas mudanças, mas vai ser entre esses dois estados, Bahia e Sergipe. E essa experiência com festivais, assim, você teve curtas super premiados, você viajou bastante, e o festival é esse lugar onde você tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho, conhecer o trabalho dos outros e estar em contato com outros profissionais do meio também, assim. Como é que você vê isso? Você gosta de viajar para os festivais? Gosto. Chega uma hora que... Porque quando você faz um filme que roda muito, você emenda 6 meses sem parar direito em casa, né? Que isso tudo no início é muito divertido e depois começa a cansar um pouco, mas é fundamental. Eu acho que essa rede de festivais que tem hoje são fundamentais para a formação e para a reflexão desse cinema contemporâneo, esses jovens realizadores que estão se falando muito, não só também pelas redes sociais que prolongam essas conversas e onde você pode mostrar os seus filmes e mandar um corte para o amigo ver, mas esses encontros pessoalmente são muito bons também. E tem muita gente, voltando a essa coisa dos orçamentos, fazendo filmes, passando por outra lógica de produção, né? Que hoje está super mais viável, né? Através do equipamento digital, né? Você pode também... Que não impede que você faça alguns filmes com orçamento e outros sem. E eu acho, inclusive, que os editais deviam se abrir um pouco para só colocar um teto máximo. E o realizador escolhe ver quanto que se adapta o projeto dele. Sim, porque claro. se você dizer, um projeto de baixo orçamento custa 1.500.000, pode custar, mas pode custar 1 milhão, pode custar 500, e outros acima disso não vão ser de baixo orçamento, né? Sim. Mas eu costumo brincar assim que se nos anos 90 o governo tirou completamente as verbas e o cinema brasileiro praticamente acabou, hoje em dia isso não aconteceria. É claro que ia prejudicar muita gente, ia muita gente ficar apertada, mas iam sair muitos filmes, porque a produção está passando por outras lógicas, inclusive se aproximando um pouco da TV, né, com algumas possibilidades de conseguir verba de TV. Eu acho muito bom que se torne mais plural, né? Cada um vai encontrando. Sim, formando novas parcerias também, né? Porque você vai se juntando a pessoas que estão pensando parecido. Filmes mais leves, que aí a gente pode experimentar também nos longas, não só nos curtos. Exatamente. E tem algum outro trabalho seu que você pense que você poderia desenvolver para um longa-metragem, algum curta que você acha que pode virar uma outra história ou não? Você acha que foi um caso isolado que aconteceu no ensaio de cinema que virou esse amor que nos consome? Não, pode acontecer. Eu fiz 10, né? E só um virou um longa. Sim. Não é que virou um longa, porque não é uma história aumentada, são histórias diferentes, né? Mas são histórias que porque dialogam. Essa parceria foi muito forte, então acabou resultando de um longa. E essa parceria com o clube, com a Turma OK, talvez dá isso um longa. também Isso não sei se eu vou fazer, mas dá um longa, porque ali tem muita história. Eles passaram por ditadura, eles se encontravam, faziam a dublagem baixinha e batiam palminhas.
naquela época, imagina o que que era formar um grupo para fazer dublagem de divas. Sim. Hoje em dia não, eles conseguem fazer isso com mais liberdade, mas isso dá um longa sem dúvida. Mas esse processo criativo é muito louco, né? Se a gente deixar, a gente fica, cada dia tem uma história. Então a gente está concentrado no Só um Homem Só. Se tudo der certo, vamos conseguir alguma verba para fazer com mais tranquilidade, mas esse filme vai ser o primeiro a sair. Tá certo, muito boa sorte. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinembrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta.